Meu nome é Rodolfo, eu sou professor de Educação Física. Eu tive a honra de concluir o meu doutorado ano passado, no finalzinho. E já há 1 ano e meio que eu sou professor do P3, né, do terceiro período do curso de Medicina com a disciplina de Ferramentas da Ciência. E há mais de 3 anos eu trabalho com pesquisa na Educação Física também, lecionando a disciplina, né, fora todo o período de pós-graduação, mestrado, enfim. Eu acho que a pesquisa, vocês estão fazendo uma ação que eu era doido para fazer. E quando o Igor me convidou, me abriu essa oportunidade, eu falei, não, na hora, vamos lá. Porque eu sou muito fã da pesquisa em si, da ciência, como uma luta... Ei, amor, tudo bem? Como uma luta pela verdade, sabe? Por descobrir coisas que a gente não sabe a resposta, né? Então, eu acho que é o papel da academia, né? É o papel da faculdade, é o papel dos acadêmicos se entregar nesse mundo. E nada mais justo do que criar um material, né, que fique gravado e que as pessoas possam acessar depois, enfim, para sempre, quando tiver dúvida e dificuldade, poder sair daquela tela em branco, onde a gente fica olhando, e aí? Por onde que a gente começa? O que a gente faz? E hoje o assunto é a delimitação do tema, né, e uma das coisas que eu mais tenho qual é o meu primeiro passo, né, na conversa com um futuro orientando, com um possível orientando? Ele me procura no corredor e geralmente vocês abordam os professores e dizem, eu quero você como orientador e o nosso tema é. Ok, o tema é, mas até aí não temos nada, né? Porque o tema é muito abrangente e vocês acertaram um golaço, né, em colocar como assunto, né, desse encontro. Então como é que faz para delimitar isso, né? E o grande barato da pesquisa é que a gente consiga fazer uma pergunta útil e viável para se pesquisar. Essa pergunta é que vai fazer com que o seu trabalho seja na primeira prateleira, na segunda ou na terceira prateleira. Então, ter o tema, né, você ter uma ideia do que pesquisar, é um primeiro passo, claro, é um primeiro passo importante, é legal que você pesquise coisas que você goste. Geralmente, eu costumo dizer que é um relacionamento mesmo, sabe? É como se fosse um relacionamento amoroso. A gente começa paquerando, depois a gente começa a ficar, geralmente é assim, né? Depois começa a namorar, e aí noiva, e vai casar, né? Não é uma obrigação que você tenha que casar com o seu primeiro tema. Mas uma questão você vai paquerar, você vai namorar, que é quando a gente começa de fato a ler sobre, a só conversar sobre, sabe? E é interessante que se você cria um lastro dentro daquele tema, quando você vai para o mercado, você se torna referência naquele tema. E, né, ser referência em alguma coisa é importante no mercado de trabalho para você ter o diferencial. Então, é importantíssimo que na formação de vocês, na hora de escolher o tema, já escolham um tema que possivelmente você tem afinidade, tem gosto de estudar e conversar sobre aquilo. E já que você gosta daquilo e já que você vai ler sobre isso, beleza, você tem que agora dar o passo no escuro, que é criar a sua pergunta, que é ver nos estudos o que eles ainda não conseguiram responder. Teve um período que eu dei aula de Educação Física e Saúde Coletiva lá na faculdade, lá no curso de Educação Física, aqui na FOA, e os alunos me perguntavam e falavam assim, não, eu quero falar sobre os benefícios da atividade física para a saúde do coração. Eu falei, isso não é uma dúvida mais, isso aí já é consenso. Dentre as difíceis coisas que são consenso na ciência, uma delas é isso. Então isso não é uma dúvida útil, cara. A gente tem que dar um passo extra. E aí tem que ser uma pergunta que você não sabe a resposta. Se você me diz que vai falar sobre os benefícios de alguma coisa, pronto, a tua pergunta já está enviesada, porque você vai falar só dos benefícios e não dos riscos, e parece que você já sabe que tem benefícios, né? Então talvez não seja uma boa pergunta a se fazer. Claro que dentro do tema atividade física e saúde, temos ainda dúvidas a esclarecer. É esse que é o ponto para fazer com que você consiga mergulhar naquele tema e sair do tema e chegar num problema, um problema de fato,
O problema é que ainda a ciência não sabe responder. E ele tem que ser factível, ele tem que ser viável, né? Não adianta você ter uma dúvida, quer dizer, até adianta, né? E aí a gente vai pensar talvez numa estratégia de nos aproximar daquilo, mas num primeiro momento, se para responder a sua pergunta faz-se necessário o uso de recursos, de muitos recursos, inclusive financeiros ou tecnológicos, talvez fique inviável realizar a sua pesquisa. Isso, por exemplo, falar sobre vida em outro planeta, em outra galáxia, caramba, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode teorizar e tudo, mas... Então, é importante que você tenha o seu tema, você goste desse tema, né? Você vai se relacionar, e geralmente não é 1 nem 2 anos, não é até o 6º que vocês vão defender o TCC lá, não é isso, né? É pro resto da vida, geralmente, né? Não precisa ser, pode acontecer o divórcio sem processo, sem nada, pode, mas é interessante que seja algo que você leve para a sua vida para você se tornar referência naquilo. Legal? Bom, se você tem um tema e tem um problema, você já está com bastante do seu caminho já andado. E aí, uma coisa que faz você sair do seu tema abrangente para caminhar para o seu problema, não tem jeito, tem que ser a leitura. Você pode até cortar um caminho, ir nas inteligências artificiais e tudo, porém, a gente tem tido uma experiência não tão legal assim com a maioria das mais famosas. É claro que tem inteligências artificiais que vão ajudar e muito, mas pouca coisa substitui a leitura de fato, sabe? E a gente costuma brincar que na graduação a gente lê só o resumo dos artigos, né? Chega na pós-graduação, a gente lê a parte da introdução, até o objetivo ali, pula a metodologia e vai direto para os resultados. E quando a gente chega no doutorado, a gente não lê mais nada, só lê a metodologia. Que a gente está interessado em como chegar naquela questão, né? Mas é importante que dentro daquele teu assunto você domine, você busque quem são os autores, quem são os pesquisadores mais famosos naquele assunto, o que os laboratórios deles estão investigando, quais são os assuntos que a maioria dos laboratórios no mundo tem pesquisado, quais são as principais dúvidas que ainda os artigos estão brigando para responder. E não tem jeito de fazer isso sem buscar, sem se dedicar um tempo ali, sem se relacionar de fato com aquele assunto, tá? Bom, beleza. Você começou a ler e aí você se viu num mundo de possibilidades onde tem PubMed, tem a Scopus, tem o Cielo, tem o Google Scholar, tem diversas bases de dados. E aí você pode perguntar, caramba, qual dessas é a melhor? Né? Vai depender do seu assunto. Geralmente na área médica, aqui só tem a graduandos de medicina, certo? Nutrição? Pô, que legal, bacana. Qual período? Primeiro período? Tem uma galera de primeiro aí? Não. Segundo? Terceiro? Quarto? Aí, quinto? Sexto? Sétimo, acho que acabou, né? Tem alguém de outros? Sétimo? Ó, que legal. Nutrição você tá em qual? Sétimo? Pô, tá formando já. E o TCC? Tá engatilhado já, não? É por isso que você tá aqui, né? Entendi. Entendi. Então, dentro da área médica e provavelmente dentro da área da nutrição também, talvez a melhor base de dados, se é que a gente pode falar assim, é o PubMed, que ele compila, né, vários periódicos que tratam da área médica. Se a questão é um pouco mais abrangente ou você está com dificuldade de encontrar artigos no PubMed, eu aconselho você dar um salto direto para o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, eu costumo dizer que, com todo respeito ao Google Acadêmico, mas ele é meio que, como dizer, ele junta tudão, sabe? Ele não... Pode falar? Porque tá gravando, eu tô com medo de falar. Vai que o Google acha ruim. E tá vendo? Então, assim, o Google Acadêmico, ele não tem tanto critério de qualidade para te mostrar os artigos. É isso que eu queria chegar, tá? O PubMed, o critério de qualidade é um pouquinho superior.
que também não é garantia, tá? Aliás, não é porque está na Nature ou está na Lancet que é garantia de que aquele artigo ali, nossa, é fantástico e tal. Não, a gente tem que ler a metodologia e perceber ali se existe algum furo, enfim, ou se de fato o que ele disse, ele mediu, né? E vários artigos já foram retratados, inclusive na Nature e na Lancet, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas, se você teve dificuldade no PubMed, dá o salto e vai lá para o Google Scholar, o Google Acadêmico, lá vai ser muito difícil você não encontrar alguma coisa lá. Agora, se você não encontrou, duas coisas podem estar acontecendo, né? A forma de pesquisar está errada ou o seu assunto de fato é mega original. Essa segunda opção, eu não tenho tanta fé. Porque é muito difícil a gente, na graduação, a gente ter uma discussão no nível de encontrar um problema mega original que ninguém no mundo ainda pesquisou. Acho muito, muito, muito difícil isso. Pode acontecer? Pode. Mas é bem fora da curva, uma coisa bem fora do normal. Se isso, caramba, manda ver. E aí a gente vai tentar pensar alternativas para fundamentar a sua introdução, enfim, o seu texto, para chegar, né, na lacuna da pesquisa que você descobriu. Mas, geralmente, o que acontece é dificuldade na forma de buscar. E aí, um outro assunto é como a gente pesquisa. Para a gente pesquisar, a gente tem algumas estratégias, né? Primeiro que a gente precisa saber quais são de fato os descritores, é melhor ficar por aqui, né? Até aqui. Vai? Ele me acompanha? Até a porta. Aí? Demorou. Beleza. Para a gente pesquisar, a gente precisa saber quais termos a ciência usa para pesquisar o assunto que você quer. E depois que a gente tem esses termos na mão, e o próximo é sobre isso, a gente combina esses termos usando operadores booleanos, que nada mais são que esses conectores, and, or e not. E aí é que está, talvez, o grande mistério, a grande chave, que vai abrir as portas para os melhores artigos que vocês vão encontrar. Quando que a gente usa cada coisa? Se eu quero falar, por exemplo, sobre nutrição esportiva, se eu for lá no PubMed e colocar assim, nutrição esportiva, quantos artigos vocês acham que eu vou encontrar? Milhares, mais de 500 mil provavelmente. Beleza. Tem tempo para ler 500 mil? Nem se tivesse uma equipe gigantesca, né? Tá, mas eu quero falar sobre sobre suplementação para reabilitação de lesão de tendão patelar. Nem sei se existe esse nicho tão fechado. Beleza, se eu quero fazer isso, eu vou combinar nutrição esportiva e, toda vez que eu quiser estreitar, especificar minha busca, eu vou usar o e para conectar as coisas. E aí então vai ser nutrição esportiva e reabilitação e tendão patelar. Entende? E quando eu faço isso, beleza, dos 500 mil do nutrição esportiva no primeiro momento, vai chegar em talvez 80 mil ou 30 mil, que vão falar só disso. E aí, se você quiser especificar mais ainda, você pensa em quais resultados, e aí a gente vai falar na estratégia pico-peco, logo no próximo, e aí você vai pensar em como montar essa estratégia para você conseguir chegar num volume de artigos que seja possível de pesquisar, que seja possível de ser lido no tempo que você tem. A galera do primeiro período vai ter mais tempo, quem é do sétimo não tem lá tanto tempo assim, pelo menos não para graduação, né? Mas para uma pesquisa mais de médio e longo prazo daria. Mas a estratégia é meio essa. Toda vez que a busca de vocês está entregando artigos muito variados, tentem pensar em termos que combinados com o and vão dar o caminho para você encontrar o artigo que você quer encontrar. Beleza. Se você usou muito esse conector e ficou muito específico e o PubMed não te entregou nenhum artigo. Aí muita gente vira para mim e fala assim, Rodolfo, eu não encontrei nada.
Aí é aquilo, né? Ou tá buscando errado, ou o assunto é muito original. É sobre o quê? É sobre, sei lá, a suplementação de alguma medicação para gestante. Provavelmente tem artigos sobre isso. O que pode estar acontecendo, a sua pesquisa está muito específica. Então vamos fazer uma abrangência agora. E quando a gente abre, a gente vai usar o or, que é o ou. E aí provavelmente o termo que você está usando não é o termo que a ciência usa. Ou não é o termo que a maioria dos artigos usa. E aí vamos supor que seja gestante. E aí você usou gestação, não usou gestante. Pronto. Se não tiver gestação, ele não vai te entregar. Mas tem um monte de gestante. E aí o que você pode usar na sua busca? Gestante or gestação. Or qualquer outro tipo de palavra que diz essa mesma coisa. E aí depois que você começa a se aproximar dos artigos, aí você vai perceber que talvez, além de gestante e gestação, tem várias outras que, se você incluir na sua busca, e aí você abre parênteses, coloca o termo or o outro, todos que dizem a mesma coisa, fecha aquilo, and o outro assunto, acabou. Talvez ali você consiga aumentar a sua abrangência. Então, vê, com esses dois operadores booleanos, a gente consegue fazer a nossa busca ser específica com o and e abrangente com o or. E a nossa intenção na nossa busca é que depois que a gente aperte o Enter, a gente receba a maior parte de artigos que tem a ver com o que eu quero achar. Se na primeira página, nos primeiros 10, não é a maioria que tem a ver com o que você quer achar, pensa na estratégia de busca. E aí, eu costumo dizer que é igual cozinheiro quando vai temperar comida. Se você tempera demais, se você salga demais, não dá para comer. Se você especifica demais usando o and, ou não gastando os termos adequados, não usando os termos adequados, você não vai conseguir encontrar nada. Então, para dessalgar, para aliviar o sabor da comida, você tem que deixar a pesquisa abrangente. Mas você também não pode deixar tão abrangente a ponto de, igual o Google Acadêmico, te entregar um monte de coisa que não tem nada a ver, que provavelmente tem as coisas que você quer ali dentro, mas tem muita coisa que eu não quero. E aí, se depois de experimentar, isso aí é tentativa e erro, tá? Testa primeiro a ver quantos vieram. Encontrei 2, 3. Não, tá muito específico. Vamos abranger mais isso aí, vamos aumentar a abrangência. Vamos pensar nos termos, vamos colocar or, ou vamos tirar um and desse e ver o que aparece, e aí você vai testando, tá? Beleza. Você conseguiu chegar num ponto que, cara, esse volume tá legal, só que a quantidade de artigos que eu estou encontrando, ele tá trazendo o assunto para um caminho que eu não quero. Tem a ver, só que ele tá incluindo um assunto, por exemplo, HIV positivo, que não tem nada a ver com a minha nutrição lá para reabilitação. E aí, cara, eu tenho percebido que está aparecendo recorrentemente isso na minha busca. O que eu posso fazer? Pronto. Aí você vai usar o not. Porque quando você testou especificar, ficou muito específico. Quando testou deixar abrangente, você encontrou a abrangência, mas está muito poluído ainda com assuntos que você não tem interesse. Aí você inclui o not e coloca os termos que você não quer encontrar na sua busca. Aí você tirou onda. Aí é o fino trato da estratégia de busca. Você conseguiu deixar a sua busca abrangente o suficiente para tudo que você quer ter tá lá, específico o suficiente para só ter o que você quer e mais específica ainda, retirando os assuntos que você não quer incluir no seu estudo. E aí você chegou nos 140? Quantos artigos vocês acham que seria interessante começar a brincadeira? 30? Tá legal. 30 do filé mignon? Cara, muito bom, muito bom. E aí, pergunta, caramba, e agora? Tem 30 na mão, o que eu vou fazer? Como é que eu começo isso aqui? Aí, cada um tem uma estratégia e o que hoje a gente tem muito na prática, assim, é
o Notebook LM. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma inteligência artificial que ela delira muito menos do que as inteligências generativas, como o ChatGPT e DeepSeek. Então, caramba, pode ser um excelente início você filtrar, e a versão gratuita ele aceita 50 arquivos. Caramba, se você consegue filtrar 50 do filé mignon, jogar no Notebook LM e começar a conversar com ele, é isso que vai fazer você talvez sair do tema e chegar num problema interessante. Agora pensa, você manda ver na estratégia de busca, encontra lá os seus 70, 40, 30 artigos que são, caramba, esses aqui estão muito bons, cara, tem tudo a ver com o que eu quero fazer, legal. Junta todos eles lá no Notebook LM e pergunta assim, diante dessas fontes, qual seria uma pesquisa super interessante, uma pergunta, um problema que esses artigos ainda não responderam? Ou qual ponto daqui, dessa fonte toda, que ainda é dúvida, que não há consenso? Caramba, aí você tem a pergunta do seu trabalho. Talvez seja um excelente início. Rodolfo, dá conta? Você só perguntando para o Notebook LM, ele sabe tudo e você ainda não. Então não tem jeito de correr da leitura. Então eu até coloquei uma setinha ali, né? Para sair do tema e ir para uma excelente pergunta, não tem jeito de fazer isso sem ler. Você precisa dominar o que você está falando. E aí é impressionante, cara, porque apesar da gente não ter uma memória excelente, né? Eu pelo menos não tenho, mas tudo que eu leio fica alguma coisa, sabe? E aí quando vem a discussão, você participa da discussão, mas não lembra exatamente de qual artigo que você pegou aquela informação, mas tá aí, você faz parte de você, sabe? Eu não sei, os livros que a gente lê na vida formam a gente de certo modo, né? Seja romance, seja ficção, seja livro documentário, enfim, tudo isso vai formando a gente de alguma maneira. E quando a gente vai se aprofundando no assunto, acontece isso com a gente também, tá? Então, é um bom início usar o Notebook LM para ganhar tempo e conseguir uma pergunta super interessante, porém, para você escrever, para você sair da página em branco, vale a pena gastar energia, já que você gosta tanto do assunto, manda ver para você dominar mais sobre aquele assunto, beleza? E aí, a gente chega na estratégia de formulação da pergunta. Deixa eu só tirar isso aqui. Aqui, beleza. E aqui que está o pulo do gato, talvez, para você criar a estratégia mais adequada para o seu trabalho, tá? Pico ou peco, tá? Aqui tá só o I, mas é intervenção ou exposição. Eu peço perdão pelo tamanho da letra, mas é um site que eu criei, aí eu posso compartilhar o site depois com vocês. Pode colocar na descrição do vídeo também, e aí a galera clica lá e acessa e vai conseguir ver melhor, tá? No celular tava tão maneiro, mas na tela não ficou tão bacana. Ficou muito pequeno. Mas o que é isso aqui, né? A letra P é o paciente, a população ou o problema. Então, dentro daquele seu tema, você tem que pensar, tá, sobre quem que você está falando? Sobre o que exatamente você está falando aí? Não é o que, é quem. É sobre que pessoa ou que tipo de pessoa você quer pesquisar. Uma coisa é você virar para mim e falar assim, não, eu quero falar sobre a paz mundial. Tá, beleza, mas, né, muito abrangente. Aonde exatamente? Tem algum continente, assim, que você gosta mais? Que você tem mais afinidade? Talvez a África. Opa, beleza. Então, que parte da África exatamente, sabe assim? Então, quando a gente começa a mergulhar naquele assunto, depois que você colocar aquele monte de artigos lá na fonte do Notebook LM, talvez quando você perguntar para ele sobre o problema, ele já te entregue sobre que tipo de pessoa, de fato, existe ainda uma dúvida muito importante que precisa ser esclarecida na ciência. E aí, pronto, você tem as pessoas, né? Você tem o paciente, você tem o tipo de população. É o quê? São crianças? São crianças de que nível socioeconômico? De que cor ou raça? De que faixa etária específica? São lactentes até o primeiro ano? São de 2 anos até os primeiros sinais de puberdade? São adolescentes? São adultos? Que adulto? Homem, mulher? Trans? Que tipo de idoso? É o idoso com comorbidade, sem comorbidade, histórico de cirurgia?
É quem exatamente? E é muito difícil a gente conseguir fazer uma pergunta mega útil e bacana se a nossa população não está bem definida. E é meio que criar a persona mesmo, sabe, do seu problema. Tem que estar claro para você isso. É sobre quem que eu vou falar. Por quê? Porque a definição de quem você vai falar tem que aparecer na sua estratégia de busca. Então, por exemplo, criança. Em inglês, como é que é criança? Child. Falaram children. Também vale, não vale? Então pronto, a gente já tem duas aí. Será que algum artigo científico pode usar kids? Talvez não, né? Meio coloquial, mas quem sabe? Infant. Pode. E aí vê. Se eu uso só child e não coloco children, kids, infant, eu perco os artigos que usaram esses termos, mas que também são muito importantes para a sua busca. Está muito específico e por bobeira, entende? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso conectar com or. Então, para a minha população, eu abro parênteses e coloco child, or children, or infant, or kids, or tudo que pode ser uma tradução para criança. Beleza? Beleza, definir. Mas é criança com alguma condição específica? Criança com câncer? Criança em situação de vulnerabilidade social? Criança com quê? Internada em UTI? Sabe? O mais específico possível, beleza? Show de bola. Definiu bem esse termo aqui, sabe exatamente como a ciência lida com aquele termo, sabe exatamente como que pode aparecer nos artigos, combinou isso tudo, tá na hora da gente conectar. And. Então, aqui dentro, or. Fecha parênteses, and. Beleza. Que tipo de intervenção você está pesquisando? Existe algum tratamento? Existe alguma medicação que está sendo testada que você quer colaborar um passo a mais, um artigo a mais para resolver aquele problema? Alguma coisa, enfim, alguma cirurgia, alguma intervenção de fato? Ou é uma exposição, né? A criança que está exposta a situação de violência, de bullying, criança que está exposta moradora de uma região que não tem água encanada, né? Você não vai... Seria impossível que o Comitê de Ética aprovasse um estudo que você pegaria crianças e colocaria para morar numa região que enfim, não tem água encanada, não tem condições de vida ali, de mínimas assim, de organização social, né? E aí, mas então não tem como fazer pesquisa com isso? Não, claro que tem. Por exemplo, fumantes. Você não vai juntar adultos saudáveis, dar um maço de cigarro para cada um e dizer, ó, esse grupo aqui vai fumar, esse aqui não vai fumar. Impossível o Comitê de Ética aprovar isso. Mas se você quer comparar esse tipo de população, beleza. Quem está exposto a isso, quem já fuma, você não vai mudar no hábito de vida da pessoa, né? E aí a gente consegue investigar a incidência, por exemplo, de alguns tipos de câncer, enfim. Então, pode ser uma intervenção, uma medicação, uma cirurgia, algo que a gente vai mudar a rotina daquela população, ou pode ser também apenas uma exposição. Eu digo apenas porque não há uma intervenção, né? Mas pode ser algo super complexo. Por exemplo, Volta Redonda está sofrendo, né? Ou sofreu agora uma mudança na mobilidade urbana. Será que a qualidade de vida das pessoas foi impactada com essa intervenção? Ué, mas foi uma intervenção, mas elas estão expostas àquilo, né? Foi uma coisa que você não controlou, aconteceu na cidade e você vai observar se aquela alteração, o que mudou, se mudou para melhor, se mudou para pior. Geralmente, políticas públicas a gente faz muito, estudos de exposição, tá? Mas seja um, seja outro, beleza. Você tem que dominar quais são os termos que são usados na pesquisa e incluir aqui. Então, botou lá as palavras que determinam quem são as pessoas que você quer investigar, fecha o parênteses, and. Que tipo de intervenção você vai investigar, ou que tipo de exposição que estão nessas condições, vivendo ali, ou sofreram esse tipo de intervenção, beleza. Fecha o parênteses de novo, and. Tem algum grupo de comparação? Será que o assunto que você quer é um teste de uma medicação nova e os artigos estão comparando com
a medicação regular ou o tratamento regular, né? O padrão ouro, talvez, enfim. Hoje em dia, para tratar um tipo de doença, tem esse coquetel aqui. E está sendo testado essa outra medicação aqui e os grupos estão comparados assim. Bom, beleza, bora lá. Então está na hora de incluir a comparação ou o controle. Legal? Às vezes, para a estratégia de busca, nem sempre a gente usa esse da letra C, tá? Vai depender muito do seu assunto. Mas, se dentro do seu assunto existe uma regularidade, né, uma frequência desse estudo de comparação e de controle, é importante você colocar contra que grupo que você quer receber quando você for enviar a sua busca na base de dados. E a letra O, que é o outcome, que em inglês é o desfecho, né, é o resultado. Tá? E aí, cuidado na hora de preencher esse, porque pode ser que torne a sua busca enviesada e faça com que você tenha artigos na sua mão que vão te dar uma interpretação para um caminho, mas existe um outro mundo todo ainda por se desvendar, né? E você focou só num lado. Então, quando chegar aqui, tenha a sensibilidade de colocar uma coisa a mais neutra possível. É claro que quando a gente começa a buscar, a gente quer encontrar, a impressão que me dá assim, você quer defender uma causa, né? Como se a gente vestisse a camisa de alguma coisa e, não, pô, esse tratamento aqui é melhor do que aquele, eu vou, oxe, ó, esse tratamento aqui é melhor do que aquele, eu quero pesquisar para comprovar isso. Opa! Se você está pesquisando para comprovar, a impressão que dá é que se você encontrar que não comprova, será que você vai ser honesto em entregar? Sabe? Cuidado na hora de colocar essa parte dos resultados para você tentar ser o mais neutro possível. Eu quero encontrar desfechos sobre alguma coisa. E aí vamos colocar um exemplo, tá? Vamos supor que existe um novo medicamento no mercado para controle de hipertensão e uma população que tem uma grande prevalência de hipertensos são os idosos, beleza? Então, como que seria, e vamos brincar em português mesmo, tá? Como que seria uma estratégia de busca para eu pesquisar artigos relacionados aos testes que foram feitos em idosos com esse tipo de medicamento? O que a gente usaria aqui? Paciente, população ou problema? Quem é a nossa persona? Oi? Idosos. Idosos com hipertensão. Beleza. Tem outro termo que a gente chama idosos? Hã? Em inglês seria isso, mas em português tem alguma outra coisa? Idosos, é só idosos que a gente usa? A gente usa algum outro termo? Hã? Senil? Então a gente poderia usar idosos or senil, e aí a impressão que dá é que hipertensos é a exposição que eles estão, mas não, né? Porque a gente vai fazer intervenção com a medicação, então a gente tem que incluir ali de alguma maneira idosos or senil and hipertensos, né? Claro, claro. Da intervenção. Igual você estava falando que eu não posso expor o paciente ao danoso. Mas se o paciente, por conta própria, se expõe, por exemplo, ao cigarro, e eu faço um grupo de controle fumante, tá tudo bem para o comitê de ética, porque o cigarro é legalizado. Mas eu consigo, por exemplo, fazer uma pesquisa com um grupo exposto a, por exemplo, cocaína, para avaliar os efeitos sei lá, renais da cocaína. Eu sempre tive essa dúvida, porque acaba que a gente não tem esses estudos, né? Eu não sei como o comitê de ética lida com isso, eu não sei se dá para fazer intervenção com grupos. Intervenção não, intervenção nem droga legal, nem droga ilegal. A não ser que... intervenção não, exposição. Isso. Você vai observar as pessoas que foram expostas a isso. Um problema que eu estou pensando aqui enquanto você estava perguntando talvez de maneira prospectiva a gente tenha muita dificuldade. No sentido de, quem será que vai usar, né?
talvez de maneira retrospectiva seja melhor, seja mais fácil. Por quê? Essas pessoas dão entrada em unidade básica de saúde, em posto de saúde, em hospitais? Elas dão. Elas declaram que fizeram uso? Elas declaram que fizeram uso. Bom, beleza. Eu tenho ali. Quem usou, quem não usou. Tá. Foram feitos os exames nessas pessoas? Foram. Opa. Tem algum exame que indica a saúde do rim? Tem. Opa, pronto. Então eu tenho registrado já, eu não mexi na rotina das pessoas, eu já tenho registrado exames que avaliam a saúde do rim em pessoas que declararam fazer uso e pessoas que não declararam fazer uso. A dificuldade as pessoas vão ao hospital por múltiplos motivos. E aí filtrar isso vai ser muito difícil. Mas, por outro lado, em países onde algumas áreas são encorajadas ao uso de algum tipo de substância, são políticas de redução de danos, já ouviu falar? Alguns lugares que o poder público oferece seringa, oferece para que as pessoas não compartilhem, para que outras coisas não aconteçam, outras infecções cruzadas não aconteçam, já que vai usar, e a gente não conseguiu fazer você parar de usar, pelo menos usa sem contaminar os seus, enfim, as pessoas que estão contigo ali, né? E aí, talvez nesses países, nesses lugares, seja mais possível de fazer o que você está falando. Aqui no Brasil, a gente tem clínicas de tratamento. Talvez acessar essas clínicas e perceber quem usa cocaína mais outras drogas, quem usa só outras drogas e não cocaína, talvez seja interessante. Porém, outra dificuldade mas será que só a cocaína faz mal para o rim? Será que outras drogas também fazem? E aí, como é que você vai filtrar? Tudo isso vai ter que ser levado em conta. Mas é possível. Imagino que seja possível. Nunca como intervenção, mas sim com exposição. Mesmo exemplo do cigarro. Então dá para fazer o controle sim, porém vai ter essa dificuldade de filtro. Mas acho que dá. Bom, beleza. No exemplo que eu estava dando, então, nesse sentido aqui, pessoas que foram expostas ao uso da medicação, ou se eu tenho acesso à medicação, eu posso pedir para a pessoa, olha só, existe uma medicação que já passou da fase 3, né? Já passou do teste com os seres humanos, já está consagrado, já está, enfim, a Anvisa já autorizou, mas a gente está num projeto de pesquisa onde a gente está comparando o uso das medicações mais tradicionais e essa nova aqui. E aí a gente está querendo saber qual é de fato o resultado, enfim, a melhor eficácia, e a gente quer saber se você topa participar disso e tal. E veja, não é uma coisa aleatória, né? Uma coisa que é um remédio que já está, enfim, já está em uso, e a pessoa vai topar entrar ou não. E aí a gente entra com critérios de segurança, enfim, critérios de cegamento, né? Que aí a pessoa não sabe se ela está no grupo controle ou se ela está no grupo de intervenção. Quem oferece a medicação também não sabe se está dando a medicação nova ou a tradicional. E aí, quanto mais cego é essa relação, quanto mais cega é essa relação, a gente tem um resultado mais idôneo, sabe? A gente tem um resultado mais limpo ali. Caraca, isso aqui de fato... E aí, se a gente comparar, né, o tradicional com a nova e um placebo, caramba, se a gente conseguir fazer isso, né, aí seria bem legal. Talvez com idosos hipertensos o placebo não seja autorizado, né? Porque você está impedindo ele de se tratar e aí com certeza não vão autorizar. Mas fato é que nossa população então são idosos, senis, hipertensos. Nossa intervenção é uso da medicação teste, né? Uso da medicação nova. O nosso controle é a galera que faz uso de medicações tradicionais, entende? Eu preciso incluir tudo isso com AND dentro da minha pesquisa, dentro da minha estratégia de busca. E aí, o que eu quero verificar no final? O que eu colocaria no resultado? Em relação a controle da hipertensão, controle da pressão arterial, né? E aí, talvez aqui eficiência, hipertensão arterial, pressão arterial, enfim, pensar num termo para a gente usar aqui. E aí tem um exemplo aqui embaixo que talvez seja difícil de ler, eu vou ler junto com vocês aqui, ó. Se liga.
Exemplo de pergunta. Eu não falei do tempo, né? Geralmente o tempo a gente pode usar de duas maneiras, tá? A gente pode usar como recorte temporal nos artigos que você quer encontrar. Eu quero saber as produções científicas mais recentes. Então eu posso filtrar para o último ano, os últimos 2 anos, os últimos 5 anos. Não, eu vou deixar isso aberto, mas eu quero ver só estudos que pesquisaram por mais de 6 meses. Porque eu sei que controle de pressão arterial não é fácil, não é logo no início, demora a acontecer, e eu quero filtrar só para os artigos que acompanharam os pacientes por mais de 6 meses. E aí a gente inclui mais uma camada ali na nossa busca, tá? E aí olha só, o exemplo que ele deu aqui, ó. Em idosos com hipertensão arterial, que foi o nosso caso, o uso de antihipertensivos, e aí é aquela... O IECA é aquela primeira estratégia, primeira família de medicamentos, né? O uso de antihipertensivos IECA é mais eficaz que o uso de diuréticos, controle. Quem usa losartana é da família do IECA, né? Eu estou falando nome de medicamento, não sei se pode. Quem usa medicamentos do IECA contra quem usa diuréticos. E aí, para quê? Para a redução da pressão arterial sistólica. É o nosso resultado, controle da hipertensão. Após 6 meses de tratamento no tempo. Se a gente consegue transformar essa frase aqui em estratégia de busca, conectando as partes com and e incluindo os or dentro dos parênteses, acabou. A gente tem uma baita estratégia de busca para encontrar artigos que comparam antihipertensivos e ECA com diuréticos. Beleza? Pega esses 50, bota lá no notebook LM e aí? Qual que é a maior treta entre IECA e diuréticos? E aí, se você encontrar lá que existe consenso que o IECA é muito melhor que diuréticos e na maioria dos casos, só com uma exceção aqui e ali, beleza, você talvez tenha que pensar agora numa outra pergunta. Entende? Agora, se você encontrar de fato que, caramba, existe sim uma dúvida, existe sim ainda uma discussão grande e os critérios às vezes que confrontam talvez o sexo, talvez acesso, talvez os efeitos colaterais, que são mais isso ou mais aquilo, pronto. Aí você tem um baita trabalho na mão ali para mandar ver. E aí, para a gente saber exatamente quais são os termos que a gente deve usar, existe aqui, ó. Existe aqui um caminho para a gente colar. É uma cola que é positiva, né? Quais são os termos? Eu brinquei, né, aqui, né? Idosos. O que é mais além de idosos? Senil. Beleza, a gente não precisa fazer esse exercício de criatividade, basta colocar no DEX. O que é o DEX? O DEX, ele é a base de descritores científicas. E aí, se você quer saber como que a ciência chama idosos, coloca lá, idosos, enter. Você vai ter uma lista de descritores idosos. E aí você vai ver o termo, vai ver o que aquele termo está relacionado e ver se tem a ver com a sua pesquisa. Pode ser que encontre coisas meio aleatórias e aí você desconsidera. Mas tudo aquilo que tiver a ver com a sua, você vai e coloca o or e inclui dentro do seu parênteses. A gente vai conseguir montar uma estratégia de busca bem legal se, ao invés de ficar tentando chutar os termos, a gente colocar o termo que a gente quer no DEX e ali ir montando com os operadores booleanos. Cara, e isso, assim, o nível de qualidade na busca de literatura científica aumenta demais quando você domina o uso dessas ferramentas, sabe? E você vai ser exposto a artigos de alta qualidade, né? Você vai ser exposto a artigos que vão fazer com que você, na hora de debater algum paciente, ou na hora de pensar soluções para o seu paciente, você vai ter ferramentas que não são todos os médicos que vão ter, não são todos os nutricionistas que vão ter, sabe? Você começa a pensar um pouco,
meio que fora da caixa, sabe? E qual é o grande lance, né? O grande lance é impossível, depois que você se dedicar na leitura de bons artigos a partir de uma construção de estratégia de busca eficiente, na base de dados mais adequada para você, seja PubMed, pode ser o Google Acadêmico também, mas usando o critério, usando a estratégia de busca mais adequada, é muito difícil que você não vença a página em branco. E aí você vai ter um outro problema, que aí é o limite de caracteres. E aí você vai perceber que as revistas, os lugares onde você vai publicar, tem um limite lá de 6 páginas, 8 páginas, 15 páginas, e você já escreveu 30. Mas por que você escreveu 30? Cara, você domina aquele assunto, você tem coisa para falar, sabe? E, Rodolfo, eu tô com uma dificuldade danada, eu não sei o que escrever. Lê. Mas eu leio o quê? Pensa na sua estratégia de busca, vai na base de dados, cria, gasta tempo. Cara, isso é difícil, tá? Criar a estratégia de busca adequada é difícil. Estratégias de busca que são muito eficientes, geralmente tem 2, 3 linhas, 4 linhas, só de estratégia, só de conectores, só usando os termos DEX, só usando as coisas, sabe? É muito difícil você ter uma estratégia de busca bacana com um conector só, 2 conectores. Provavelmente essa busca está muito abrangente e você vai ter muita coisa para filtrar. E aí, sabe quando você... A sensação que eu tenho é assim, ó. Sabe quando você entra na piscina de bolinha gigante? Tem bola pra caramba. Dá uma desanimada, não dá? Você olha assim, tem 300 mil artigos. Eu começo por onde? Pô, começa tentando filtrar mais isso aí, né? Começa tentando fazer a sua pesquisa ser um pouco mais específica. E aí, não tão específica, com AND, ficou muito específica. Beleza, agora eu tento abrir um pouco mais com OR. Rodolfo, ainda tá aparecendo umas coisas aqui. Bom, beleza. Inclui o NOT. E aí, cara, você vai ver. É impossível, vai virar um monstrão, né? Tua estratégia de busca vai ser um monstrão. Mas, cara, esse trabalho de construir esse tempero, essa estratégia de busca, vai valer muito a pena. Porque depois vai ser a parte mais gostosa. Depois vai ser a parte de dominar aquele assunto que você se amarra, tá? Bom, beleza. Eu acho que é isso. E eu gostaria muito que vocês perguntassem igual ela perguntou. Eu queria 3 perguntas, pode ser? Quem tem? Ela já foi, agora é. Tô brincando. Esses escritores, tudo que você falou até agora, tem que mostrar a metodologia também, para ter uma metodologia boa. Aí a pessoa vai ler o seu artigo, não tem escritor, não tá falando como você pesquisou direito, não tem... Aí a pesquisa, igual você falou, na PhD, você vai direto na metodologia. Você vê que a metodologia não tá perfeita. Mas a metodologia é o próximo encontro, não é? Então, venham semana que vem. Venham semana que vem que nós vamos falar disso. A metodologia ela tem que possibilitar que outro pesquisador replique. E se você não disse como é que você pesquisou, aí é uma revisão. Tá, beleza, me convidam direto para participar de banca, né? Aí eu vou na banca. Aí, Rodolfo, é uma revisão bibliográfica? Que tipo de revisão? Uma revisão narrativa. Geralmente, revisão narrativa, existe mais liberdade. O que tem na revisão narrativa? Assim, nada contra a revisão narrativa, tá? Eu vou tentar ser o mais ético possível. Nada contra a revisão narrativa. Porém, ela, dentro das evidências científicas, ela é o primeiro degrau. Ela não tem força de evidência muito grande, sabe? Qual que é o suprassumo da evidência científica? É uma revisão. Qual que é? A sistemática com meta-análise. Essa é a máxima de todas. E o que uma revisão sistemática com meta-análise faz? Ela junta várias pesquisas de campo, vários testes, várias pesquisas de intervenção, de exposição, juntando populações e populações, e aí cruza aquilo tudo para concluir alguma coisa. E geralmente é assim que a gente consegue sair de uma medicação do laboratório para a farmácia, para o uso, né? É depois que uma revisão sistemática com meta-análise é realizada com um N bem grandão, né? Bem legal. Então, assim, tudo bem a revisão narrativa ser o primeiro passo, porém, a revisão narrativa, ela não possui essa robustez ou esse rigor metodológico
de demonstrar quais foram os descritores, qual foi a estratégia de busca, quais bases de dados. É uma coisa mais à vontade, é uma coisa já assim, gostei desse aqui, botei. Gostei desse aqui também, botei. Pô, as chances de você só colocar o que você gostou, é imensa. Como é que você vai fazer o contraponto, né? Então, quando você faz uma revisão sistemática, bom, a estratégia foi essa aqui. Eu peguei tudo que eu encontrei, tá aqui, tudo que eu encontrei. Tem coisa que falou positivo, tem coisa que falou negativo, e o grande barato é essa discussão. E aí você colabora de maneira, eu não sei se mais científica, mas com mais evidência do que uma revisão narrativa. Mas diz aí, essa não valeu não, tá? Eu quero 3 ainda. Mano. Por exemplo, falou dessa revisão que é o melhor tipo possível. Mas aí eu comecei a fazer e não tenho tanta pesquisa de campo relacionada. Aí qual que é? Você vai ficar meio voltado. São duas respostas que eu te dou. A primeira é tão original assim? Se não, vamos melhorar a busca. Mas tudo bem, pode ser que seja uma coisa muito nova ainda. Pensa nas vacinas para Covid em 2020. Acho que nem tinha vacina ainda em 2020, tinha? A primeira estava fazendo, né? A primeira foi em 21. E aí, cara, o PubMed tinha uma página só com revisões sistemáticas com as vacinas. E aquilo atualizava toda hora. Eu concordo contigo que num primeiro momento você tinha ali talvez 30, 40 artigos e passou um mês, aumentou para 1000, passou um ano, aumentou e aí vai, beleza. Mas se na tua revisão sistemática você encontrou poucos, eu aconselho primeiro revisitar a sua estratégia de busca para ver se consegue aumentar isso, sem perder especificidade, né? Você tem que aumentar a abrangência, mas também não adianta nada aumentar a abrangência e não ter nada que se aproveita. Então, vai até onde é o limite. Tá, Rodolfo, cheguei aqui no limite, cara, e só encontrei 6. Caraca, eu acho muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, faz com 6. E apresenta nos seus resultados no final. E isso é uma coisa interessante, pessoal. Todo pesquisador, ao final do estudo, ele sabe exatamente onde é o ponto fraco do estudo dele. E ele diz lá, e é interessante que se diga, porque os próximos pesquisadores podem melhorar o que você não conseguiu. Então, uma coisa que você pode usar nesse resultado vale ressaltar que, apesar de investir tempo na estratégia de busca, os artigos que foram aproveitados para a utilização nessa meta-análise foram somente 6, consideramos pouco, porém fazemos votos para que mais estudos desse campo seja publicado, enfim, sei lá, apresenta como uma limitação sua, sabe? Mas não deixa de concluir. É difícil, lá no final, aí agora está faltando pouco tempo, você tem que entregar e agora você vai voltar atrás e mudar tudo? Não, acho que não. Mas lá na metodologia, na hora do teste ali, das estratégias de busca, você já viu que está com problema? Cara, gasta energia ali. Eu acho que é nevrálgico, né? A coisa de encontrar os artigos que você quer, que são úteis para você, né? E aí, cara, é isso. Não tem mistério, sabe? É encontrar os termos certos, conectar com as melhores coisas e encontrar, né? Vai encontrar, cara. Se não encontrar, rapaz, meu irmão, você tá com ouro na mão, sabe? Você tá com o estudo originalzaço na mão. Cara, e aí conversa com a galera que tá em pós-graduação que eles vão querer, sabe? Porque o que mais um doutor quer, ou um aspirante a doutorado quer, é originalidade, que é o que ninguém fez ainda, que é o negócio que é inovador, sabe? Então, se você encontrou isso na graduação, meu parceiro, eu tive a honra de estudar com uma amiga, eu fiz a minha faculdade lá no Rio, na UERJ. A minha amiga, quando ela apresentou o TCC dela, a banca convidou ela para ir direto para o doutorado. Ela estava fazendo pesquisa básica com ratinho, ela fez lá um estudo sobre um efeito fisiológico de, não sei se era restrição de fluxo sanguíneo, lá em 2003, 2004, tem tempo pra caramba. E aí eu me lembro que o estudo dela, tipo assim, eu não entendia o título. Eu olhava o título e falava, caraca, o que essa menina tá fazendo, cara? Bem fora da curva mesmo, sabe? E ela se envolveu com um laboratório de pesquisa desde quando entrou na faculdade. Então, assim,
Ela chegou na graduação, no fim da graduação, com um assunto mega original. Aí o pessoal do doutorado falou, não, vem cá, pô. Vamos lá, vamos produzir aqui já, porque você já chegou no ponto, né, da originalidade. Que é raro a gente conseguir na graduação, mas, cara, se aconteceu contigo, manda ver. Manda ver. Quem sabe você pula aí o mestrado e vai direto pro doutorado também. Última. Ó, se tiver mais, pode depois, tá? Mas vamos nessa aí. Eu queria que você comentasse sobre a questão da estratégia PICO no estudo epidemiológico. O que é possível fazer, dá, não dá, sobre... Dá. Não, dá sim. Eu só tenho de pronto, assim, eu imagino que seja mais peco que pico, né? Porque como é epidemiológico, é muito difícil você promover uma intervenção com uma população em nível de epidemiologia, sabe? Então, assim, por exemplo, vamos pensar em relação a dengue, por exemplo. Como é que você vai fazer uma intervenção? Né? Você não vai fazer isso. Você vai usar a exposição. É aquilo. É igual a questão que a gente estava falando aqui de uso de droga, de cigarro. Vamos supor dengue. E aí, eu me lembro que acho que na tua turma teve um grupo que pesquisou sobre a correlação entre dengue e Covid. E eles queriam saber se uma coisa potencializava a outra. E aí foi super interessante, né? Porque, cara, mano, não pensei nisso, né? Que interessante e tal. Não sei se fisiologicamente isso faz sentido, né? Mas vamos pesquisar mais para perceber isso. E aí não tem como a gente fazer uma intervenção, imagina, não tem como, né, contaminar uma pessoa com Covid e com dengue, comparado a uma pessoa só com dengue, outra só com Covid. Não, a gente não vai fazer isso. Mas aí é aquilo, talvez retrospectivo seja melhor a partir de registros. E aí, para mim, epidemiologia é isso, né? É você saber se aproximar das organizações que têm esses dados compilados. E aí eu tenho certeza que tem um Excel que vale ouro em algum lugar, sabe? Na Secretaria de Saúde, no DataSUS, no Ministério da Saúde. Tem esses dados? Tem. A questão é conseguir chegar lá. É fazer networking, é conversar com pessoas. Fácil não é, mas caramba, né? Se você acredita e está empenhada, eu acho que dá para a gente sonhar, sabe? E é interessante, porque geralmente a equipe que alimenta essa base de dados, ela não tem tempo de pensar no tratamento deles, sabe? Geralmente a preocupação e o trabalho é tão grande para construir esse banco de dados que poucas pessoas estão pensando em como tratar esses dados para ter insights poderosos para talvez propor políticas públicas para reduzir a condição, para minimizar efeito colateral, enfim. Então eu acho que super, super válido fazer PECO com epidemiologia. Pico já acho muito difícil, porque a intervenção você não vai conseguir, ou o comitê de ética provavelmente vai vetar. Então esse aqui, por exemplo, seria talvez esse exemplo lá dos idosos com hipertensão e tudo mais. Se a gente consegue delimitar numa população específica, um município, olha que interessante, quais são os hábitos de alimentação de Minas? Não é talvez mais rico em gordura animal? Eu estou viajando. Será que o gaúcho não tem a coisa do churrasco? O que tem mais no Sudeste? Talvez seja feijoada, eu não sei. Então, comparar epidemiologicamente a prevalência de hipertensão entre essas populações que são expostas a esse tipo de hábito alimentar, comparado com esse, perceber uma correlação, enfim, ou pensar em possibilidades, acho super válido e possível. Porém, quase sempre retrospectivo e base em relato, né? Base em documento, né? Em prontuário, em um Excel poderoso que vale ouro em algum lugar, que eu tenho certeza que tem. Mas é mais ou menos esse caminho. Está péssimo para epidemiologia. O que é? Tá. Está horrível. E quem alimenta o DataSUS? Da Secretaria Municipal de Saúde. Tá.
elas provavelmente têm esses dados em algum lugar para depois alimentar. Talvez o elo perdido é esse. Eu nunca vi uma notificação. Olha, Você já foi no Secretaria Municipal? Eu já fui. Eles dizem que eles pedem notificar tudo. Notifica tudo. Com certeza. Lá tem até assim, eu faço. O próprio serviço. Prontuário por prontuário. Isso é arquivo no Excel. é isso. Não tem nada no Excel. A gente tem prontuário. Uai, gente, sério? Tá sério? Tem uma sala gigantesca, um armário cheio De prontuário. Ó, então talvez a alternativa seja qual? Tá. A gente precisa pensar estrategicamente. Por exemplo, dados de atividade física não tem. Eu não tenho. Qual é a prevalência de atividade física dos beneficiários aqui do posto, da UBS aqui de Três Poços? A gente não tem esse dado. Beleza, a gente não tem. Então, chega lá no posto. Quer dizer, depois que é aprovado o projeto, tudo mais, trará, criar essa base para que seja alimentada. Entende? Ó, avalia a atividade física assim. Essa aqui, são essas perguntas, faz esse questionário. Se responder assim é ativo, se responder assado é inativo. E aí, a partir disso, você cria mais uma linha nesse paciente aqui para incluir atividade física, ativo e inativo. Só isso. Beleza. Aí você ensina a UBS Três Poços. Aí eles vão começar a coletar. Aí você ensina outra UBS, aí outra UBS, outra UBS, outra UBS. Depois de um tempo, você vai ter um dado epidemiológico que você ajudou a criar. Se a gente não tem esse dado, beleza. Bora criar um padrão de coleta e vamos tentar incluir essa avaliação na entrada do beneficiário no UBS, ou no pronto atendimento, ou no hospital, e sem impactar o que já fazem, né? Tem que ser uma coisa rápida, factível. Não adianta você colocar lá um questionário de 28 questões. Pô, isso aqui não dá nem pra gente fazer com 5, você quer que faça 28, tem que ser rápido. Tem que ser uma coisa relatada aqui logo, porque também o médico tem o tempo, né, do atendimento, que também não vai poder estender tanto, enfim. Então, eu acredito que se o dado não é coletado, se ele é coletado de má qualidade, ou ele nem é coletado, a gente cria. Se ele é coletado, mas não é alimentado, a gente pega ali, ué. A gente vê onde que tá, sabe? Botando obrigatoriedade agora De coletar? para certas notificações. Aí.